A avó De quem? do Cálido. Eu não sei. A avó da Paula. De Paula, de Teresa. A avó da Paula. Conheces essa música? Então não, clássico dos anos 90. A avó da Paula! Da Paula. Fiquei a mãe, nem Paula, nem Paula. Vamos lá. Vamos lá, tu nem Não me pedes, trates já assim. está logo. Sim. Neste dia estávamos em 1789 e morri em Braga. Pronto. Com a porta aberta. Uma semana. Constipou-se. Uma semana toda cheia de viagens. Agora, Vamos a Braga. Braga. Por um canudo. E morri aos 72 anos. Falamos do arcebispo da própria Braga, Dom Gaspar de Bragança. Dom Gaspar de Bragança, arcebispo de Braga. Lava essa boca. Gasparzinho. Os amigos do Gaspar, vamos ver quem eram os amigos do Sim, Gaspar. sim. O Gaspar nasceu em 1716 em Lisboa. Já estamos Fez aqui bem, já fez estamos aqui bem. com voltas. Melhores. Sim. Essas 3 horas. Essas e meia. 3 Na Não, altura, nesta altura. na não altura mais. devia ser 3 horas era. Sim, exatamente. Ou não, São possivelmente 350 mantém-se há quilómetros. muitos anos. Essas 3 horas de viagem. Por acaso. se Demoradas. calhar, já no século XVIII também demorava 3 horas e meia. Bom, quem era o seu pai? Quem era pai de Gaspar? O próprio rei Dom João V, que é a nossa versão portuguesa do Luís XIV de França, como nós já falámos, foram contemporâneos, mas não, um bocadinho mais velho que o outro. Agora, o nosso Dom João V era casado com a rainha Dona Maria Ana Josefa de Áustria, que também já trouxemos esta gente toda. Tudo gente boa. Portanto, dirias, ela era a mãe do Gaspar? Não, Tiago, ela Reticências. não era a mãe do Gaspar. Entre muitas outras coisas, como um aqueduto e mais umas porcarias todas, o Dom João V ficou famoso pelas suas muitíssimas amantes e muitíssimos outros filhos que teve com Os elas. frutos Os frutos desse disso. pecado. Tal e qual. A rainha não achava grande graça. Pois, Não é que não ter amantes, ela própria tem uma frase muito engraçada que terá dito que é assim: ter uma amante normal, até 6 acho normal, mais que isso acho um exagero. claro. E ele de facto exagerava bastante nessa. Chover no molhado. Ele exagerava muito, até porque era uma coisa bastante pública, o que não deixava de ser às vezes uma humilhação, se quisesses. E alguns desses filhos, como foi o caso do nosso Gaspar, ele vai mesmo reconhecer legitimamente o Gaspar e mais alguns. Não Só imaginava rapazes. isso. É inédito próprio ou era uma prática até? Ele vai legitimar 3 dos seus Ok. muitos filhos. Só 3 homens, ele também teve filhas, raparigas ilegítimas, e sabes quem são as mães? Sim. Não é caso único. Tinha acontecido várias vezes, aliás, muitas vezes, mesmo em reis Ok. de Portugal, reconhecê-los, não como filhos legítimos, isso é impossível, não é? Nunca seriam, mas reconhecê-los como seus filhos e dar-lhe privilégios, às vezes até o tratamento por infante de Portugal, Sim. ou cargos, mas não podem suceder no trono, Claro, essas coisas. claro, assim. claro. Mas quase todos, olha, vou dizer mesmo, quase todos os reis o fizeram e tinham, geralmente seguiam a vida eclesiástica, era o próprio desejo do pai que se pai. fosse, iam ser bispos disto, bispos daquilo, Arranjava um cantinho, não é? arranjavam uma cunhazinha, porque sentiam neste propósito, que não deixava de ter sangue real, aquele miúdo, claro. Agora, estes rapazes do Dom João V, estes 3 rapazes que ele vai legitimar, ou reconhecer, não é legitimar, vai reconhecer como seus filhos, ficaram conhecidos coletivamente como os meninos da Palha Vã, que é os meninos da Palha Vã, que é uma coisa que há, por terem vivido no palácio, na Praça de Espanha, onde hoje fica a embaixada da mesma, de Espanha. Aquele palácio que já toda a gente passou quando passa na Praça de Muito Espanha. bem parecido aquilo. Muito engraçado mesmo. Muito. Agora, eles foram reconhecidos, claro, pelo pai, como eu dizia, que pediu em testamento ao seu filho legítimo, que vai ser o nosso rei Dom José, que tratasse os rapazes como pertencia a filhos bastardos, se quiseres, de um rei, e que os favorecesse. E assim foi. Dom António, Dom José, tinha o Dom António, depois tinha Dom José, que chegou a ser inquisidor-mor do reino, e o nosso Gaspar, que vai ser arcebispo de Braga, que é o cargo eclesiástico mais importante do reino, rivalizando com o Patriarcado de Lisboa. São todos de meios diferentes. O Dom José era filho da mais famosa das amantes do Dom João V, a Madre Paula, que até já deu uma série que a gente passámos aqui na RTP. Sim.
Bem afamada. Toda a gente ouviu falar na Madre Paula, claro. Era uma freira do convento de Odivelas, que depois vai ser feita madre do próprio convento, por ser amante. O convento de Odivelas recebia festas, e lá muito o rei, e lá muitos aristocratas, era uma coisa assim mais em luxo. E às vezes deixava algumas prendas atrás. E tal e qual. E esta, sabia-se, não é? Esta Madre Paula, depois de ser madre do dito convento, dá vontade de dizer Madre Pérola, não é? Vai ser um embalo. Madre Pérola. Ela viveu num luxo enorme. Um dia trataremos dela própria, assim, que ainda não saiu aqui na nossa lista, portanto não nos vamos alongar muito. O nosso Gaspar era filho de outra mulher, Madalena Máxima de Miranda, também ela religiosa, por vistos pouco. Pois, estou a ver essa religião. Por vistos pouco. Que horror. Os miúdos foram educados num convento em Coimbra para seguirem, de facto, a mesma sorte, que era a vontade do pai, serem religiosos. Foram educados pelo cultíssimo Frei Gaspar da Encarnação, um homem, um dos melhores amigos do Dom João V, e que talvez tenha sido ele, que lhe deu aos três uma educação brilhante em termos intelectuais, e que talvez tenha sido ele a insistir com o Dom João V, por uma questão de consciência, a reconhecer aqueles filhos, o que ele faz já mais no final. Morre o Dom João V e começa o longo processo do Dom José I cumprir a vontade do pai de favorecer os irmãos. Claro, e os próprios irmãos, já adultos, começaram a dizer: então, e a nossa, que vem no testamento do nosso pai, que era o tratamento por alteza, privilégios, uma casa, um palácio, alguma distinção, sim, claro. E dinheiro também para viverem bem, que era a vontade de Dom João V. Este processo vai demorar muito, muito, muito tempo. Sobretudo porque a rainha mãe, a mãe de Dom José, a cornuda, se quiserem, não achava graça nenhuma, odiava aqueles miúdos, tinha uma coisa, e houve ali, o Dom José nunca quis desfazer a desfeita à mãe, pediu muitos conselhos, ouvia muita gente, sobretudo eclesiásticos, não é? Porque ele dizia: então e se eu não cumprir? E eles todos lhe diziam, nem todos, mas a maior parte deles diziam: isto é o testamento do seu pai, é a vontade do seu pai. Esse educador já não estava feita. vivo também? Esse grande protetor das crianças? Já não. E o Dom José andou ali muito, arrastou-se anos indeciso, a dizer: o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. A coisa demorou e pronto, acabou por fazer mesmo, acabou por cumprir os desejos do pai. Ainda por cima, quem estava contra isto dizia assim: ainda por cima, 2 dos meninos da Palhavã são também filhos de religiosas, portanto isto é tudo um pecado, uma escandaleira máxima. Vocês são péssimos todos, vocês de facto. Agora, acaba por ser os seus privilégios são reconhecidos, também era tradição, como eu já disse, os reis de Portugal fazerem isso. E não houve poucos. Quase todos os reis de Portugal, como eu disse, tiveram filhos bastardos, e até houve os próprios reis de Portugal, que eram eles próprios filhos bastardos. O Dom João I, se lembram, o primeiro rei da segunda dinastia, era filho ilegítimo do Dom Pedro. E depois, mais tarde, o rei da Restauração, o Dom João IV, enquanto ainda Duque de Bragança, é ele que vai fazer valer os seus direitos frente ao rei espanhol, com o pretexto verdadeiro que era descendente do outro filho bastardo do próprio Dom João I. Portanto, grande parte da nossa história vem também de vocês às vezes o Salazar era ditosa pátria que tais filhos têm, se também lá pusessem a senhora Alfredo, não era injustiça. Estou a brincar. Voltamos aos meninos da Palhavã. Dom José lá os recebeu no palco, no paço, os irmãos, parece que se deram bem, eles gostou, e lá teve o tratamento da alteza, e lá lhes deu meios para viverem, segundo disse, tinha pedido o Dom João V, sem outra mercê senão do rei. Portanto, se precisarem dar uma coisa, venham falar comigo. Cartão Galpo Frota. Já sabem, claro. Subsídio de alimentação garantido, com boas condições, tudo impecável. A pessoa merece, não é? Também. Não 14 meses. Portanto, subsídio de Natal sim. e de férias. Sim. E pronto, uma mulher já está ao mês todos os dias lá em casa para passar a roupa. Eles nem uma porta abriam a certa altura. E no mesmo ano em que eles são finalmente reconhecidos todos os seus privilégios, morre a rainha. Dizem, aqueles historiadores que adoram pintar, sabes? Da altura, contemporâneos, que morreu de desgosto. Filha, morreu foi de fumar que nem uma cavala. Já tinham todos ido. Fumar que nem uma cavala. Coitadinha. Agora, o nosso Gaspar fez Dom José, como já disse, arcebispo de Braga, e ele vai substituir outro Dom José, que era irmão bastardo do próprio pai. Portanto, era filho bastardo do avô do Pedro. Agora, a mãe, Dom Pedro II, a mãe quis dar-lhe os parabéns quando ele foi feito a mãe verdadeira, não é biológica, e ele respondeu, também devia ser fresco: os bastardos dos reis não têm mãe. Filha. Pode, literalmente. Era. Estavas a dizer bem. Era essa a designação. Oculta. Sim.
metam um pi. E ela Isto ouvi-se ligeiramente. respondeu Sou. assim: oh filha. E depois disse assim: Pá, por olha, acaso. gostava de ter enfiado esta carapuça. Ele vai tomar posse com grande pompa mesmo. Quer dizer, estou a brincar, não, isto é uma estupidez. Uma mulher tem um filho com outro homem, não quer dizer. Claro que não. Sendo freira e ele sendo rei, casado com outra mulher, não, Nada não diz disso. nada da sua Sim, moral. Nada. Mas estamos no século XVIII, eu tenho que me referir às palavras que eram dadas na altura. Da época. Ele Fruta da época. vai ser o resto da vida sempre tudo em pompas, sabes? Vai ser assim, ele vai ser arcebispo de Braga 31 anos, sempre tudo com um enorme aparato, era Em grande. mais não sei o quê, fontes, pôs Mas nunca era duas, a era sede sete de Braga, logo. tudo, Sim, tal e qual. tudo em Cascatas de camarão, Tudo, nem tudo. havia hóstias, aquilo era cascatas de camarão na Vinho missa, o quê? Vinho de champanhe. mesa. Ai, vai Eis ser o bem. champanhe não sei De quê. Cristo. O Isto é o champanhe de sangue. Cristo, exatamente. Pô, quem vai ainda hoje à sede de Braga sabe que aquilo está tudo forrado a espelhos por dentro. Pois. Eu faria igual, tu não farias igual. Sim, Em tendo poder- essa, em tendo essa em carteira à mão, podendo, claro. Mas fez outras coisas. Ele era um homem muito culto, claro. Foi um grande mecenas das artes lá em Braga. Fez muitas obras de assistência e até foi o responsável pela reparação do famoso Bom Jesus. Do santuário, Do não é? mesmo. Do Bom Jesus já tinha, infelizmente, falecido nesta altura Era há bastante tempo. Era filial. A outro irmão bastardo, o filho da Madre Paula, que se chamava José, como o rei, não é? O rei fê-lo inquisidor-mor do reino, que era um cargo importantíssimo. E o terceiro filho, António, nunca teve qualquer cargo na corte, mas era uma figura muito importante no reino, até pela sua, digamos, inimizade com o poderoso ministro do irmão, que era o Marquês de Pombal. Ora, Lembramos que outro bom odiava rapaz. estes três, Claro. aliás, tudo o que fosse uma vaga ameaça Sim, ali ao infiltrados, poder não é? real. Sim. Claro. E houve chatices à séria. Há umas intrigas muito mal explicadas, que ele tentou envolvê-los num plano para o Marquês de Pombal também achava que tudo era planos para matar o Dom José. Pois. Primeiro, né? Provavelmente estava a fazer transferência de vontade. Da sua própria Da vontade cabeça. de lhes esganar. Como é que não percebes nada do que eu estou a dizer? E o rei dá umas ordens. Não vale a pena aqui explicar que é complexo. E o José e o António, dois dos irmãos, não as cumprem. E o rei manda o Marquês de Pombal ir pedir Rottweiler justificações. do rei, claro. O Marquês chega lá, só que não sabe ele com quem está a falar. O José e o António trataram-no abaixo de cão, começaram a gritar com ele. O António puxou-lhe a cabeleira ao Marquês de Pombal. Porque era e só ainda veio- Era, ok, um primeiro-ministro, mas... Claro, dizia, somos Sim, irmãos do mas- rei, não é? sim, claro. E levava uma chapada, vem lá outro irmão com uma faca na mão para matar o Marquês de Pombal. Eu imagino o Marquês de Pombal com uma voz muito estridente e exageradíssimo. Passado da boca, Sim, arrancar, sim. veio a correr com a Sim, peruca na sim. mão, lá para fora. E o Marquês vai queixar-se ao Dom José, e o Dom José aceita a proposta do Marquês, que era condenar os seus irmãos, dois deles, à morte. Lá alguém convence o Dom José a não fazer aquilo, e eles são mandados para o desterro para o Bussaco. Bem fixe. Conheceram o homem do Bussaco. Se chamas isso de desterro... não é? Não sei se já lá havia este hotel, acho que não. Agora, eles só vão voltar à corte depois da morte do Dom José e da queda do Marquês, como sabemos. Agora, a recuperação do património, que eles perderam tudo, não é? Naquela Que era uma altura. desgraça. Claro, e até mesmo o seu estatuto de alteza e tudo vai arrastar-se e já só vai acontecer no reinado da sobrinha, não é? A Dona Maria I, a sobrinha deles, os dois, no fundo, era a sobrinha, claro. Quando tudo finalmente se resolve, já um tinha morrido e outro morreu um mês ou dois depois, Que desperdício. sem nunca mais voltar a ser altezas. E uma pessoa, quando é alteza uma A pessoa vez, nasce para isso, não uma é? pessoa já Claro. nasceu a alteza. Como é que depois da Tal pessoa e tocar qual. tu lá, Pá, fica tudo tão mal? Péssimo. Agora, quem por esta altura também já estava a comer cenouras pela raiz era o nosso arcebispo de Braga, que morreu lá na sua diocese. E fechava-se assim a história dos famosos meninos da Palhavã. Hoje, como sabemos, já não existe legalmente essa nomenclatura de filhos bastardos, claro, e já nem existe sequer a figura legal dos filhos ilegítimos. E ainda bem que vocês hoje são todas umas porcas, vivem todas umas com as outras, sem serem casadas, que eu sei. Pai, 2% são que casam ainda, Claro. não é? As que casam é para depois, elas e eles, Para a porem os descasar cornos, mais à frente, sim, para se claro. divorciarem passado 2 semanas, e vocês têm todos uma pilha de filhos que eu vejo aí nos parques e nas ruas e nem sequer os vão batizar. Enfim, são os tempos em que nós vivemos. O Gaspar de Bragança morreu faz hoje 235 anos.